noite, eu sou Marcelo Demarzo. Hoje a gente vai ter uma live muito legal do Mente Aberta com o professor Marcelo Trombica e vamos falar sobre a aplicação de Mindfulness em policiais. Já vi que o Marcelo entrou aqui. Oi Marcelo, tudo jóia? Eu acho que você tem que pedir para eu te acrescentar. Já está aqui, já vou te adicionar. Boa noite, pessoal. Estou esperando o Marcelo entrar. Oi, Marcelo. Acho que está do outro lado a câmera. Tô virando. Legal. Vamos ver se vai dar. Boa noite, pessoal. Boa Obrigado, Marcelo, noite. pelo convite. Obrigado por ter aceito. Consegue virar aí? Eu cliquei aqui. Acho que tá pensando aqui um pouco. Vou usar um pouco de mindfulness aqui. Tem que usar. As lives são um bom teste de mindfulness. Tranquilo, vamos conversando. Hoje a gente tem dois Marcelos, uma live de Marcelos. Então, como eu estava falando, hoje a gente vai falar sobre a aplicação de mindfulness para policiais. E a gente tem o prazer de receber o Marcelo Trombica, que é psiquiatra. E a gente tem uma parceria num projeto grande de aplicação de mindfulness para policiais, com avaliação de pesquisa por trás. E a gente vai falar desse tema em geral e também dos resultados da pesquisa, os resultados parciais que já estão sendo mandados para publicação. Conseguiu, Marcelo? Marcelo está com uma dificuldade aqui na entrada da tela. Acho que agora vai dar. Então a gente tem uma conversa de aproximadamente 30 minutos e nos 10 minutos finais a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Se vocês já quiserem irem mandando as perguntas, são bem-vindas. Agora sim, Marcelo, tudo jóia? Tudo jóia. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que está nos seguindo. Eu estava contando do tema da nossa conversa hoje e queria primeiro te agradecer, né, por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, fazendo esse bate-papo. E queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do que você faz. Eu já falei que você é psiquiatra, mas se você quiser estender um pouco mais a sua apresentação. Legal, obrigado. Isso, então, acho que é legal contar também até muito pelo o Mente Aberta e o Marcelo são muito importantes também na minha trajetória. Inclusive, estou retornando para o Brasil até um pouquinho antes do planejado. Também o Mente Aberta tem uma parceria também com o Center for Mindfulness and Compassion lá da Cambridge Alliance, Harvard Medical School, ligado a também atenção primária em saúde, né, nessas práticas. Então, além da parte de consultório e psiquiatria clínica e psicoterapia, inclusive tem muito a ver até com o que a gente vai falar hoje. A gente até comecei o doutorado para um projeto que foi uma parceria da URGS. Estou falando aqui de Porto Alegre, não sei se a gente chegou a comentar isso antes, mas eu estou em Porto Alegre, e aí a gente fez uma parceria bem bacana. Eu trabalhava na época, estava começando a trabalhar com policiais na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, do estado, e foi uma coisa meio assim na hora certa, assim, acabou encaixando. Eu acho que mais ou menos no mesmo momento o Mente Aberta também estava. O Marcelo tinha feito alguns contatos com acho que era com a Guarda Civil, o primeiro contato que foi, Sim. né, Marcelo? E então acabou surgindo aquela ideia, iniciando o doutorado, e aí a partir disso surgiu a oportunidade do sanduíche de ir para lá para Boston. E a gente estava desenvolvendo algumas coisas bacanas por lá. Teve essa questão da pandemia, então até era acho que nós estamos em
julho, né? Eu acho que eu estaria voltando mais ou menos por agora, talvez ficasse mais um mês é, por lá. Então, foi isso. Então, foi algumas coisas que, de momento, assim, de uma necessidade que a gente viu aqui em Porto Alegre e também em São Paulo. Eu acho que a percepção... Talvez tu possa dizer, pessoal, como é que foi o teu primeiro contato aí em São Paulo, Marcelo, com a Guarda Civil? Foi pela nosso contato dentro da Unifesp, né? Onde a gente está na Unifesp, no centro, no campus Santo Amaro, é frequentado pelos policiais civis e militares. Então a gente aproveitou que eles já frequentavam lá para estabelecer o convênio, a parceria, e foi mais ou menos nessa época que você começou o doutorado, foi quando tudo nasceu. E hoje em dia, né, o tema da saúde mental dos policiais está muito em evidência, infelizmente negativamente. Até na semana passada eu soltei um texto no blog sobre isso, né, falando, explicando talvez um pouco do porquê de tanto estresse nessa profissão, né, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E como o Mindfulness pode ajudar, e indiretamente ou diretamente ajudando todos nós, né? Porque todos nós dependemos, né, da segurança. Então, esse é um ponto-chave. Mas, infelizmente, na mídia agora tem se tratado muito do ponto de vista negativo, né, da saúde mental dos policiais. Isso é só uma parte da história. E você é psiquiatra, né, Marcelo? Eu queria que você contasse um pouco sobre como é que você descobriu Mindfulness. Por que um psiquiatra se interessou por Mindfulness? Legal. Bom, vou aproveitar então, é legal essas lives que é um pouco mais informal, a gente fala um pouco mais da gente, né? Então, eu tranquei a faculdade de medicina, não sei bem como é que tá em São Paulo, na época em Porto Alegre a gente tinha 4 anos eram 2 anos básicos, depois 2 anos das clínicas cirúrgicas, os últimos 2 anos a gente chamava de doutorando aqui, o internato. É igual. E aí, mesma coisa. Uhum. E aí, eu resolvi trancar a faculdade, tranquei um ano e fui fazer um mochilão, assim, sem planejar muito, assim, fui vendo o que ia acontecendo. E, e aí eu comecei pela Austrália, fiquei um tempo lá, trabalhando, juntei um dinheirinho, e aí, para viajar mais, e aí depois fui para a Ásia, né? Fiquei alguns meses na Ásia, o bom da Ásia é que dá para viajar bastante, que é barato. Na época, até tive uma sorte, eu ganhei dinheiro em dólar australiano, e aí cheguei lá, eu me lembro que eu era bilionário lá no Camboja, por exemplo. Tinha bilhões da moeda deles lá, com $200 trocando. E aí, enfim, acabei ficando um bom tempo na Ásia, depois, enfim, fui voltando aos poucos, África, Europa, fui voltando. Deu quase um ano no total, mas eu não tinha ninguém assim da família ou nenhuma experiência com nenhuma prática contemplativa prévia. Na verdade, a curiosidade surgiu realmente na Ásia, começando a frequentar os monastérios, os centros, né? Conviver, se foi em 2009, então eu tinha 21 anos, assim, eu estava super aberto para conhecer coisas novas, né? E então me chamou muita atenção essas práticas. Quando eu voltei para Porto Alegre depois, comecei a frequentar alguns centros de práticas contemplativas, comecei a aplicar para mim, assim, comecei a notar que começou a me ajudar bastante, assim, Marcelo, em termos de ansiedade, aquela coisa do final, a residência ali, o final da faculdade, assim, é sempre a pessoa mais insegura, né? E aí ficava pensando, às vezes, eu estava em casa e pensando que eu talvez tinha que estar no hospital, se tinha sido o resultado do exame, sabe? Como é que estava o paciente, se eu tinha deixado de fazer alguma coisa. E aí essas práticas, enfim, eu comecei a notar como me deixavam mais, vivendo a vida de uma forma mais plena mesmo, né? Então, aquela coisa do corpo e a mente estarem juntas, né? Então, quando eu estava no hospital, enfim, eu estava lá, mas quando eu estava em casa, com a minha família, com amigos, eu estava realmente presente, né? Então, eu não conhecia o termo mindfulness na época, né? Então enfim, era meditação, enfim, era uma prática dentro de alguma tradição, né?
Então, daí quando eu descobri o termo mindfulness, foi muito bacana, porque daí eu vi que tinha toda uma linguagem ligada à medicina, à psicologia, linguagem científica, tudo. Eu comecei a descobrir, né, tudo que tinha já de desenvolvimento desde lá de 79, enfim, lá do John Kabat-Zinn. E aí que eu descobri o Mente Aberta, né? Aí tinha, na época, uma pessoa que estava dando o programa de 8 semanas em Porto Alegre, fiz para conhecer, e aí, enfim, aí a partir daí, eu acho que foi lá por 2015, mais ou menos, tive a oportunidade de, enfim, né, o Marcelo foi um dos meus primeiros professores de Mindfulness na formação, e então começou como algo pessoal para mim, assim, e as coisas foram acontecendo, né, e eu acho que como eu tô vendo aqui a Marina tá nos assistindo aqui, outras pessoas que entram e começam a ver, né, os benefícios, os relatos dos pacientes, das pessoas, como isso, a diferença que faz na vida, e aí eu acho que o interesse só cresce e pelo menos foi assim para mim, né, de me aprofundando nas práticas. Bem legal. Então a gente está falando, né, lá no comecinho dos policiais, esse é o nosso tema de hoje, e a gente chegou, né, no contato por eles até um pouco de aleatoriedade, né, por estarem próximos da gente, você já tinha o trabalho também próximo a eles. Mas muitas pessoas se perguntam, né, como é que um policial pode praticar mindfulness? Parece uma coisa meio longe, né? Será que eles vão aceitar? Como é que eles veem a prática? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Primeiro, se você desconfiou um pouco no começo, que não, talvez não desse certo, como é que foi essa sua expectativa inicial? E depois, como é que foi os grupos com os policiais? O que você observou? Legal. Realmente, né? O pessoal deve estar se perguntando em casa. Nossa, como é que eles vão lidar, né? Eu acho que tem esse estereótipo, né? Às vezes enfim, que talvez vai ter um preconceito da parte deles, talvez eles vão achar que, enfim, meditação não se relaciona com uma visão, às vezes, do policial, às vezes mais... como é que a gente pode colocar uma visão mais... Mais dura, muitas vezes, né? mais Mais dura. rígida. Então, esse interesse surgiu porque eu comecei como é que era? Lá na época eu era o único psiquiatra e a gente tinha uma equipe da divisão de saúde, tinha em torno de 10 psicólogos e pessoal de serviço social, mas assim, Marcelo, o que eu comecei a perceber? Eles chegavam para o psiquiatra com... às vezes já com sintomas bem importantes, né? Transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtorno de estresse pós-traumático, muitos quadros de dependência química, alcoolismo, quadros bem graves, risco de suicídio, né? E eu me sentia muito impotente, assim. Claro que a gente medicava quando necessário, quando bem indicado, tentava encaminhar para psicoterapia, o máximo que dava, mas também, imagina, 5.000 policiais no estado, né, do Rio Grande do Sul, a gente acabava só triando os casos bem graves para psicoterapia, né, a própria questão deles terem arma, né, e o risco de suicídio, então a gente tinha que afastar muito esses profissionais, né, e aí eu me sentia muito impotente, assim, mas mesmo nessa época eu também estava começando a estudar, acho que até teve um congresso lá do Mente Aberta, que veio o pessoal falando do mindfulness organizacional, né? Eu comecei a me perguntar, nossa, se a gente pudesse trabalhar com prevenção, né? Seria tão melhor, porque depois que a doença está instalada e todos os custos... enfim, a gente sabe que a gente cura muito pouco, né? Mas tudo a gente melhora, mas enfim, a própria questão para a instituição de ter que afastar o policial, ter que remodelar todas as equipes, né? Então, se a gente pudesse promover a saúde dentro da instituição, seria muito bom, né? Então, essa foi a ideia inicial. E aí, aqueles questionamentos, será que... como é que eles vão aderir, né? Então, até o próprio fato da gente ter conversado, assim, acho que passou mais segurança. Não me lembro agora, eu posso estar enganado, às vezes a memória falha, mas acho que eu fiz 1 ou 2 grupos, assim,
conversei muito com o pessoal da equipe de saúde, eles foram super entusiastas, assim. Realmente, os primeiros grupos tinham mais mulheres, assim, uma coisa que chamou a atenção, assim. E até dentro depois dos grupos que a gente fez no número maior Uhum. da pesquisa também, um interesse maior por mulheres, o que eu não sei se é tão diferente, talvez da experiência com a própria população em geral. Mas, inclusive, até a minha experiência, as mulheres, inclusive, procuravam mais o psiquiatra também e o serviço de saúde, né? Acho que de uma forma geral, pensando agora. Mas, surpreendentemente, assim, foi super bem aceito. Realmente, não por todos, certamente tem algumas pessoas que talvez se beneficiariam e que, por alguma questão individual, não Uhum. acabaram não participando. Foi legal, assim, que à medida que a gente foi fazendo os grupos, um policial indicava para o outro, assim, então, às vezes eles comentavam assim, Marcelo, eu não, para mim essa coisa de meditação, assim, não iria, mas aí meu colega fez, gostou tanto e disse que tinha que fazer, sabe? Então, isso é interessante, né, de pensar. Até o vídeo tinha um pouco essa questão de uma organização como a própria questão do colega indicar, né, Uhum. pode fazer diferença e não ser uma coisa obrigatória também, né, de que digamos, o delegado vai ter que indicar para todos os seus, vamos dizer assim, a sua equipe que estão, digamos Uhum. assim, dentro de uma estrutura hierárquica, não ser uma coisa realmente obrigada, mas que ser voluntário. Não sei o que tua experiência em relação a isso, o que tu pensa? Eu acho que é exatamente isso. Quando falando de mindfulness em organizações, né, no geral, sempre é recomendável que não seja obrigatório, né? Foi isso que a gente fez, né? Nosso trabalho com os policiais, é uma corporação, uma organização, e tem esse efeito que você falou, né, do boca a boca. Isso acontece em todos os níveis, na verdade, de mindfulness, mesmo com aplicativos. As pessoas vão usar o aplicativo ou vão participar do grupo muito mais porque alguém participou e gostou do que porque elas viram uma propaganda. Então é um efeito realmente de contaminação positiva, vamos dizer assim. E a gente observou isso nos policiais lá de São Paulo também. E uma coisa que você falou que que a gente também observou, né, tá? Precisamos lembrar também da Soninha, né? A Soninha que é a instrutora do Mente Aberta que mais aplicou, né, com os policiais, quem liderou o projeto em São Paulo. Depois até a gente vai fazer uma live com ela também. Mas o que nós observamos que a adesão dos policiais é maior do que a média da população, de maneira surpreendente, como você falou, né? Porque a gente espera que eles não se interessassem, esperaria que eles não se interessassem tanto, ou que tivessem resistências, mas os grupos mais motivados que eu observei foram dos policiais, o que é bem interessante, né? Uma visão que a gente não tem de fora, né? Acho que não vai ter adesão, que eles não vão participar, não vão se interessar. Muito pelo contrário, a gente observou o contrário. Muito legal essa parte. Eu queria que você. Pode falar, Marcelo. Sim. Não, legal, eu tô te escutando aqui, lembrando aos poucos, né, dos grupos. E realmente, tinha um policial que vinha, viajava 5 horas. Viajava 5 horas, ele era do interior para fazer o grupo, de tanto que ele achava que precisava, e enfim, claro, foi gostando ao longo das 8 semanas, né? Outras pessoas também que vinham que não moravam necessariamente em Porto Alegre, que vinham, realmente faziam um esforço para estar ali. Claro que a gente teve cuidado de que fosse em horário de Uhum, expediente, né? Mas realmente sensibilização e a necessidade, né? Talvez pelo próprio nível de sofrimento deles, o fato deles realmente estarem indo porque estavam precisando, assim, até no nosso trabalho a gente estava revisando, uhum, né, sim. por exemplo, o nível de ansiedade médio foi quase no ponto de corte Uhum, para um transtorno de ansiedade, né? A gente está falando de uma população que a princípio é não clínica, né? uhum, Mas que tem altos índices realmente de sintomas, né? Pelo menos e de doenças também, mas é verdade. altos níveis de psicopatologia. Um, e só assim, uma coisa mais, talvez seja interessante do pessoal que está nos escutando em casa, assim, eu me lembro de um policial que ele dizia assim, olha, os meus colegas
estão gozando da minha cara, assim, estão me chamando de... Não sei qual é o termo, usou, assim, mulherzinha, alguma coisa assim, sabe? Eu não lembro como é que foi o termo, assim, mas eu venho, eu não me importo, porque se eu não vir aqui, eu não consigo continuar. Para mim, isso é fundamental, eu preciso disso para minha saúde mental. Fale o que falarem, né? Então, é só um adendo, assim. Isso acontece, né? Acho que em todos os níveis, não só com os policiais, né? Mas tem muitas dessas resistências, né? Até, em especial, quando você associa mindfulness com meditação, realmente pode emergir essas resistências. Mas acho que é o que você falou, quando a gente vê necessidade, a motivação aumenta. Então, realmente são pessoas que veem isso, né? Eles precisam de alguma coisa. E aí se agarram a essas opções e quando as pessoas veem que funciona, fica mais legal. Um outro ponto também que a gente observou em São Paulo que foi importante foi o apoio, né, da hierarquia. Então houve todo um trabalho com os líderes, né, com os coronéis, generais, eu nem sei quais são os termos corretos, Sim. mas o pessoal, né, que estava no nível hierárquico superior apoiou. Isso foi fundamental também para que as pessoas pudessem vir, né, inclusive. Você observou isso também aí em Porto Alegre? Sim. A primeira coisa que a gente fez depois de conversar dentro da própria divisão de saúde, a divisão de administração policial, da qual a divisão de saúde faz parte, a gente marcou uma reunião com o chefe de polícia, né, que seria a pessoa assim Uhum. hierarquicamente talvez mais superior de todo o É. estado. E a gente apresentou para ele a ideia e eu acho que quando mostra ciência, assim, né, o impacto das práticas, embora a ciência dentro dos policiais ainda esteja engatinhando, mas assim, Uhum. mostrando o impacto dentro do mundo corporativo, do contexto da saúde, assim, né? Eu acho que Uhum. eu até me surpreendi como foi fácil, assim, entre aspas, né? Quando a gente falou para ele uma reunião, ele, não, tá ok, vocês estão autorizados a fazer, já assinou o que tinha que assinar, né? A parte, né, documental. Mas com certeza, assim, acho que é legal que tu falou da Soninha, é legal citar essas pessoas, né, que é um trabalho não se faz sozinho, então, assim como teve a Soninha e outras pessoas do Mente Aberta, a gente também contou com uma série de pessoas aqui, vou aproveitar para citar, talvez uma ou outra esteja nos assistindo, Nájila, Lise, a delegada Daniela, assim, estou esquecendo de algumas pessoas, mas não tem como citar todo mundo, mas algumas pessoas que realmente foram muito importantes para realmente sensibilizar e, como tu disse, os próprios os termos às vezes eu também me atrapalho, mas assim os delegados em geral são os que têm Uhum. mais subordinados entre aspas, né? Então para liberar né, os policiais, inspetores, diferentes classes para poder participar em horário de expediente, Sim, né? Que é importante. isso foi bem legal. E aí a gente fez, né, aí no seu doutorado, uma parceria de pesquisa, uma pesquisa muito bem desenhada, né, com o que a gente chama de estudo controlado e randomizado, né, um desenho de estudo muito potente, multicêntrico, né, Porto Alegre e São Paulo. E a gente já está com os dados analisados, né, pelo menos uma boa parte deles. Eu queria que você fizesse uma geral do que foi encontrado na pesquisa, né? Quando a gente olha para os dados, o que observamos? Legal. Bom, a gente ficou bem contente, né, com os resultados. Que o pesquisador ele é isento, mas né, tem que relatar o que A, surgiu, mas a claro gente que tem conflito de interesse, que nós somos. Voltou. Pode falar, Marcelo. ótimo. A gente ficou bem contente enfim, como a gente desenhou isso tudo com poder para encontrar, mas, enfim, realmente deu. Antes de falar disso, eu queria, me esqueci de citar duas pessoas também que, logo, mesmo depois da pesquisa, a ideia de continuar, né, Uhum. o Mindfulness dentro da instituição, o Henrique, assessor de Mindfulness, e a Patrícia,
instrutora de yoga, que eu comecei a chamar o pessoal para nos ajudar, nos auxiliar para manter isso, para não terminar só legal, com certeza. Na pesquisa, né, manter a prática. Então, lembrei de citar esses nomes, valorizar. O que a gente encontrou, o pessoal deve estar curioso, assim, né, o que a gente se propôs, os eixos principais da nossa pesquisa. A gente fez, então, um estudo multicêntrico, Unifesp e URGS, né, então, Guarda Civil em São Paulo e Polícia Militar e Polícia Civil em Porto Alegre. Tivemos 160, então, 170 policiais randomizados. E eu achei legal também que a gente conseguiu oferecer, né, Marcelo, acho que vale enfatizar o programa, mesmo para aqueles que foram randomizados para o grupo lista de espera, a gente ofereceu para eles também receberem intervenção. E a gente encontrou assim, diminuição realmente melhor da qualidade de vida, diminuição de burnout, sintomas de burnout e diminuição de sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, e um aumento da religiosidade religiosidade privada, né? Que é práticas privadas, né? Pode ser algo até que a gente discutiu, né? Interessante, talvez eles tenham considerado próprias práticas de mindfulness como práticas religiosas, ou talvez as práticas de mindfulness tenham aumentado outras práticas. Mas o efeito foi muito importante. A gente, inclusive, muitos desses efeitos a gente achou um tamanho de efeito large. Grande. Como é que fala? Grande. Ainda o cérebro aqui tá... E o legal também é falar de autocompaixão, assim, que é um link com o que a gente sentiu nos grupos, assim, é mais experiencial. Marcelo, acho que muitas pessoas aqui que estão nos assistindo também falam sobre a autocompaixão, a importância, né, que a gente vê tanto os instrutores quanto os praticantes, né. Todos nós acho que temos uma tendência a sermos um pouco críticos com nós mesmos. Aí imagina o policial, né. Então foi algo que vai ser legal perguntar para a Soninha depois o que ela percebeu nos grupos de São Paulo, mas os grupos de Porto Alegre, o pessoal relatou muito isso, sabe, Marcelo, de como eles... o protocolo MBHP tem algumas práticas, né, formais, né, de autocompaixão, e também a autocompaixão no dia a dia. E como eles relataram a importância disso, eles poderem pegar mais leve com eles mesmos, né? Eu acho que eles têm uma carga muito grande de responsabilidade, um peso muito grande. Então, foi legal que isso se mostrou um mediador do aumento da qualidade de vida, foi através do aumento da autocompaixão. Bem legal, muito interessante. Outras pesquisas de mindfulness mostram isso, né? Mas também a gente não esperaria encontrar nos policiais, e foi um achado muito interessante. Você lembra de algum caso assim que te chamou a atenção, de alguma história de algum policial que se beneficiou? Olha, foi muito interessante porque teve um que eu acabei encaminhando, porque atendi ele como psiquiatra, né, da polícia, e achava que ele ia se beneficiar, né, então já tinha mais uma certa relação de consultório, assim, né, podia acompanhar ele mais de perto, assim, realmente como foi importante para ele a prática. Eu acho que aquele caso bem emblemático daquele delegado que vinha, mesmo sendo... imagina a posição ali do delegado, né, enfim, acerta talvez uma imagem que ele teria, mas acho que a própria coisa da autocompaixão, né, enfim, tinha que ser ele mesmo e tá aderindo e não se importar tanto, né, com os julgamentos realmente, e poder fazer aquilo que era melhor para ele, continuar indo, né, ele ia em todas, né, o próprio vice-chefe de polícia foi muito legal. O vice-chefe de polícia se inscreveu e participou. Eu acho que o fato dele ter participado, eu acho que acabou pesando, assim, né? Com certeza. Positivamente, influenciou. Se o vice-chefe tá fazendo, então tá ok, né?
Eu acho que com certeza esses modelos são muito importantes, né? Porque por mais que tenha essas resistências, isso é um pouco de mundo dos homens também, né? Fazendo um adendo aqui, mas tem muito esse preconceito maior, acho que talvez entre os homens. Não tem, não tem dados científicos sobre isso, mas minha impressão é essa. E isso vale para qualquer uma dessas intervenções semelhantes, né? Legal, muito legal. Vamos começar a abrir para as perguntas das pessoas, mas eu queria te fazer uma outra pergunta enquanto as pessoas vão colocando as perguntas delas, que agora ficou muito em evidência a questão da violência dos policiais e a questão do racismo, né? E isso tem muito a ver com o mal lidar com o estresse, muitas vezes, né? Então a pessoa aumenta muito a agressividade, a irritabilidade. Logicamente tem muitas variáveis envolvidas, né? Mas com certeza um policial que lida pior com o estresse, ele tem uma maior tendência à agressividade, até a essas tendências de discriminação. Eu queria saber se você acredita nisso. Nosso estudo não olhou para isso, né? Mas você acha que mindfulness pode ajudar nesse aspecto? Eu acho que sim, Marcelo. Eu acho que fiquei me perguntando, né? Acho que todo mundo deve ter acompanhado o caso de George Floyd. Agora não lembro o nome do policial que, enfim, que assassinou ele, né? Mas será que se ele tivesse outras ferramentas, né, para lidar com, seja quais as dificuldades dele, né? Mas certamente a gente pode facilmente imaginar que uma pessoa que está mais regulada emocionalmente vai ter um melhor controle do seu comportamento, né? E vai ser menos impulsiva, né? E até acho que talvez a própria questão de onde começou lá, né? MBSR, redução de estresse, Uhum. né? Então, uma pessoa menos estressada, ela enfim, acho que isso vai impactar em todas as áreas da vida da pessoa, né? Então, eu acredito que um policial mais regulado emocionalmente, mais mindful, isso vai impactar todas as esferas da vida. Uma pessoa, porque é um ser humano que a gente está falando, né? A gente põe os carimbos, médico, policial, né? Mas um ser humano mais regulado emocionalmente, com mais ferramentas, própria questão da autocompaixão, né? Vai ser um melhor familiar, um melhor amigo, um melhor pai, um melhor profissional, né? Então, eu achei legal o teu comentário, né? Que vai beneficiar toda a população como um todo. Eu acho que isso é uma coisa que deve entrar mais pesquisas em breve, né? Pela toda a repercussão desse caso, né? Que foi emblemático. Não só a própria questão dos preconceitos, especificamente raciais, outros preconceitos baseados em estereótipos, a própria questão do policial precisar ser mais calmo para lidar com momentos de tensão, né? Imagina um tiroteio, se ele estiver mais relado emocionalmente, ele vai agir melhor, né? Vai tomar decisões mais apropriadas. Então eu acredito que sim. Esse é um campo que acho que vai crescer muito na pesquisa agora, né? Eu vi que alguma pessoa comentou que nos Estados Unidos se usa muito nas Forças Armadas, é verdade. Tanto para minimizar, né, os efeitos do estresse, que é muita pressão, muita tensão, mas também para prevenir o estresse pós-traumático, o transtorno de estresse pós-traumático, até para tratamento complementar, né? Mas essa questão aí da discriminação e da violência ainda está menos abordada nos estudos. Sim, sim. Até a própria questão agora, eu fiquei pensando, Marcelo, da compaixão, né? Aí também é mais uma coisa que entra, né? As práticas de compaixão que estão entrando nos protocolos cada vez mais. Talvez tendo um efeito. Estou tentando pensar aqui, né? A gente possa pensar junto nessa questão da diferença do policial pro militar, né? Aquela coisa que a gente fala do militar que é treinado às vezes para matar, né? E então ele vai ser um ótimo sniper, um atirador de elite mindful, né? Para mim é um pouco difícil pensar ser compassivo nesse momento dentro de uma guerra, né? Porque eu acho que é uma coisa um pouco mais estúpida pode existir que é uma guerra, né? Mas talvez o policial já é uma situação mais diferente, porque a função dele é realmente proteger a sociedade, né?
Então, as próprias práticas de compaixão talvez tenham um efeito potente, mas eu não sei o que que tu tô pensando em voz alta, assim, não sei o que que Não, eu tu... acho que sim, acho que tem essa É, diferença muito bem levantada, você falou. E como a gente mostrou, né, na pesquisa, aumenta os níveis de autocompaixão. A gente não mediu compaixão com o outro, mas a gente sabe que tem uma correlação, né? Então, quanto mais eu compreendo o meu mal-estar, o meu sofrimento e lido melhor com isso, isso se acaba se estendendo ao outro. Então, a tendência realmente é que haja menos casos de violência como esse, que a partir do melhor lidar com o estresse e também ter mais uma atitude compassiva nesse caso. Tem algumas pesquisas iniciais mostrando que tem menos viés de discriminação, né? E menos agressividade em testes neuropsicológicos, mas ainda são pesquisas iniciais. Acho que agora, no seu pós-doc, você pode explorar esse tema, Marcelo. Deixa eu ver se surgiu uma pergunta aqui. Tem uma pergunta correlata, não, acho que o pessoal aproveitou que você é psiquiatra. Não tem a ver exatamente com policiais, mas como não surgiu nenhuma outra, acho que a gente pode tocar nesse tema que é interessante. É possível oferecer mindfulness para pessoas com esquizofrenia? olha, eu acho que está a nível experimental ainda, até onde eu sei, né? A última vez que eu li, eu sei que tinha alguns protocolos específicos desenvolvidos para esquizofrenia, mas acho que tem que ter muito cuidado, né? Eu não sei se isso já está a nível de aplicação clínica, mas eu vou passar a bola para ti, Marcelo. Não sei se tu tá, talvez tu possa responder melhor essa pergunta. É isso mesmo, né? A gente até fez um piloto com pessoas com esquizofrenia aqui em São Paulo, mas tem alguns estudos que estão saindo, estão iniciais, como você falou, mas muito interessantes, né? Falando que mindfulness pode melhorar não só os sintomas negativos, né? A ansiedade, sintomas de depressão, mas os positivos, o próprio momento da alucinação ou do delírio. E, né, isso quer dizer que mindfulness realmente para os outros isso tem a ver, né, como a gente está falando agora, da ansiedade, do burnout, da depressão. Então, realmente pode ser aplicado, mas tem protocolos específicos, como você falou. É uma outra maneira de lidar, né? Não pode ser o mesmo protocolo que a gente aplicou, por exemplo, para os policiais, né? Legal. Sim, sim, ótimo. Marcelo, aproveitando aqui, acho que vai ser legal compartilhar com o pessoal, é, até contigo, não sei se eu cheguei a te mandar isso. É, agora que eu me dei conta. Isso aqui foi um relato de uma policial que perguntou de alguma história que aconteceu aqui em Porto Legal. Alegre. É, foi interessante. Ela teve um diagnóstico de câncer durante o programa. Hum. E olha que eu vou ler, ela autorizou divulgar, não vou não dar o nome Uhum. dela, mas enfim, vou chamar ela de R aqui, 47 anos. Quando recebi o diagnóstico de câncer, pensei que o mindfulness tinha chegado tarde para mim. Mas hoje sei que chegou na hora certa, pois aprendi muitas coisas. Aprendi que adoro caminhar pisando em folhas secas e ouvir seus estalidos, que amo os sons dos sabiás, ver as crianças indo e voltando das escolas, e como existem flores e folhagens diferentes nos jardins. O mindfulness tem me ajudado muito. Estimulo meus colegas policiais a praticarem, porque mesmo que alguns achem que estão perdendo tempo, estão na verdade ganhando qualidade de vida. Muito legal, né? Até emocionante. É muito legal esses relatos que a Bacana. gente recebe. E vindo de uma policial, né? É muito significativo. E ainda mais numa condição dessa, né? Então, um pouco disso que você estava falando, né? Nós somos seres humanos, né? O rótulo de policial, ou de médico, ou de mindfulneiro, eles são só etiquetas, né? Mas a gente está falando de questões humanas, né? De habilidades humanas e de questões humanas. Muito bonito. Eu gosto muito do protocolo, né, que a gente usa, a questão das poesias, né? Que foi até inspirado no protocolo da Breathworks. E a gente fala, né, de mindfulness por meio das poesias ou de textos mais poéticos. E muitas vezes as pessoas trazem, né, como esse que você mostrou, né, uma visão mais, né,
literária, né, e poética do tema. Então acho que é muito legal, muito interessante esses relatos dessa maneira. Obrigado, Marcelo. Infelizmente a gente está chegando ao Joia. final. Já deu uns 40 minutos. Queria de novo te agradecer e abrir para uma mensagem final sua. O que você quiser falar. Legal, obrigado, Marcelo, pelo convite. Legal conectar contigo de novo, com o pessoal. Vi várias pessoas conhecidas entrando aqui. Então, um abraço para todos que estão em casa, prestigiando. Eu acho que talvez. Eu achei muito bonito por coincidência. Uma coisa que está na minha cabeça hoje, porque ontem eu ouvi o Chris Germer, que é um instrutor de mindfulness e trabalha muito no tema da autocompaixão, inclusive desenvolveu um protocolo chamado Mindfulness Self-Compassion, e acabou se tornando um amigo. Acabei ficando na casa dele quando eu cheguei lá em Boston, me recebeu super bem, enfim, então um cara que, enfim, que consegui aprender muito com ele, e então eu estava ouvindo um podcast que ele estava falando sobre esse tema ontem, que foi uma coisa muito bonita, assim, que a questão das necessidades humanas, né? Talvez a necessidade humana mais básica é de ser amado, né? Ou ser amada. Desde que a gente nasce, aquela criancinha só sobrevive se ela for amada, ela fala de tudo para ser amada. Né? Ele fala muito sobre vergonha, né? É o tema que ele está escrevendo um livro agora. E então a reflexão que ele fez foi que, bom, a vergonha está por trás de vários dos comportamentos humanos, né? Poder explorar a vergonha, por exemplo, né? A gente vai pensar no próprio cara o policial, né? Que assassinou o George Floyd, se ele tinha uma questão de vergonha e tem por trás, né? A nossa raiva, a nossa necessidade de estar sempre certo, enfim. Mas de uma forma bem objetiva, assim, o que ele falou que eu achei tão singelo foi que como seria se a gente saísse todos os dias de manhã e olhasse nos olhos de cada pessoa que a gente interage, um colega de trabalho, agora a gente está saindo menos, né? Mas mesmo assim, né? Um paciente, uma pessoa que nos atende no banco, no supermercado, olhar para o olho dessa pessoa e pensar assim, essa pessoa, assim como eu, tudo que ela quer é ser amada. Né? Como isso mudaria a relação, cada interação que a gente teria, né? Então, talvez o convite que eu possa fazer seja para a gente olhar também o policial, quando a gente interagir na rua, olhar o policial na rua e pensar o que está por trás ali, às vezes, daquele carimbo, como a gente falou, né? Aquele ser humano, e que ele, assim como você também, tudo que ele quer, no fundo, e que ele precisa é ser amado. Então, acho que essa pode ser uma mensagem final, já desejando uma boa noite para todos, para ti também, Marcelo, um abraço. Muito legal. Excelente, né? Porque ele, né, e além de tudo isso, com uma mega pressão, né, por fazer o bem para as pessoas, né, e basicamente quer ser amado como a gente. Excelente, Marcelo. Muito obrigado por ter aceito, por ter participado, pela nossa parceria, né, que eu espero que ainda seja de muitos anos. Agradeço também as pessoas que nos seguiram. Depois vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube. Quem quiser seguir, ou até aqui no Instagram, fica lá também gravado. Então, quem quiser continuar nos seguindo, toda quinta-feira a gente tem essas conversas. Marcelo, dá os seus contatos para quem quiser conversar com você. Como que as pessoas te acham? Contato pode ser através do contato arroba vivamindfulness.com.br, e mais informações sobre mim, sobre o meu trabalho, no www.vivamindfulness.com.br ou no arroba vivamindfulness também pode ser. Perfeito. Muito legal. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal que nos seguiu. Até semana que vem. Grande abraço.